A rebelião e a contradição de Corá. Judas, versículo 11, e Números 16, versículos 1 a 3 em diante. Ai deles, porque pereceram na contradição de Corá. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morreu todos os homens, e se forem visitados, como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Prezados ouvintes, a leitura que acabamos de fazer pode parecer estranha para pessoas que não têm um contato mais frequente com a Bíblia Sagrada, e pode surgir até a pergunta: por que mencionar casos, ocorrências da história do povo de Israel, para nós que não somos parte desse povo? Que proveito trariam essas mensagens para nós? Ora, se você ler o capítulo 10 de 1 aos Coríntios, você vai notar a partir do versículo 1 que Paulo, ele rememora os acontecimentos da vida nacional do povo de Israel e conclui dizendo que
tais registros foram deixados para nós como um aviso solene, a fim de que não venhamos a errar nos mesmos pontos ou atos que eles erraram. De modo que o que aqui estamos lendo merece um comentário naturalmente rápido, mas que dá um ensino muito profundo para as nossas vidas nos dias de hoje. Em primeiro lugar, nós observamos que Corá, ou Coré, dependendo da tradução da Bíblia, era um obreiro que tinha tudo para dar certo. Pertencia à tribo de Levi. Havia então um privilégio, porque Levi era a tribo que foi escolhida para servir na liturgia do povo de Israel durante a peregrinação pelo deserto e em Canaã. Ele possuía subsistência vitalícia, ou seja, não dependia economicamente de ninguém. E por todos os seus irmãos era ele honrado. Além disso, achava-se entre a nobreza de Israel, um tipo de príncipe entre o povo. Só havia um problema com Corá. Ele não tinha cabeça no lugar. Assemelhava-se a muitos obreiros que de ministério em ministério, de igreja em igreja, vivem a causar divisões na obra de Deus. E agora uma lição que nós tiramos dessa atitude rebelde de Corá é que o pecado desse homem não ficou restritamente com ele só. Muitos têm sido os imitadores do rebelado obreiro, e a Bíblia mesma nos traz a lembrança a figura de Abimeleque, a figura do jovem Absalão, filho de Davi. No Novo Testamento, a figura de Alexandre, chamado latoeiro. Paulo se refere a ele, um obreiro desse tipo de Corá. E aí, então, se dá o que ocorreu com esta pessoa e com a sua própria família. Se ele tivesse um pouquinho mais de paciência e humildade, receberia certamente uma elevada honra na casa de Levi. Infelizmente, Corá era um obreiro muito pretensioso. Achava que o mundo girava em torno dele. Você conhece pessoas assim? Altivas, arrogantes, mandonas, e acham que ninguém se iguala à sua capacidade ou se iguala à sua espiritualidade. Vamos ver os erros em que caiu Corá, para que não venhamos a cair nestes mesmos erros. Podemos dizer que ele teve 4 atitudes reprováveis. Primeiro, como já dissemos, seu orgulho espiritual. Segundo, a sua inconformação. Ele achava que merecia mais do que lhe davam. Terceiro, a sua desobediência flagrante. E, por fim, a sua contradição ou a sua controvérsia, o seu questionamento. Vejamos, então, uma análise desse homem e confrontemos. Será que na minha vida não existe coisa igual? Corá
era do tipo de obreiro que se orgulhava de ser humilde. Eis o que ele disse a Moisés, que já fizemos a leitura. Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Através deste modo de falar, piedoso, havia o quê? Uma irreprimível atitude de rebeldia. Nas entrelinhas, ele estava como que a dizer, já que toda a congregação é santa, por que precisaria de um pastor? Não é o que algumas pessoas arrogantemente dizem? Por que pastor? Eu não vou me sujeitar a pastores. Enquanto isso, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17, recomendo obedecer a vossos pastores, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. E há pessoas altivas, orgulhosas, que podem dizer, eu sou um bom crente na minha casa, não preciso de igreja, não preciso estar sob o domínio de homens que querem dizer o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. E isso não é novo, e não ficou restrito a este homem, Corá. É só nós abrirmos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que lá na igreja havia pessoas batendo no peito e dizendo assim arrogantemente, eu só pertenço a Jesus. Só a Jesus. Não obedeço a mais ninguém. Ora, pessoas que são orgulhosas, que dizem que só pertencem a Jesus e não querem saber de obediência aos líderes deixados pelo próprio Jesus, são pessoas rebeldes. Então, ali havia pessoas que diziam, pois eu só obedeço Paulo, eu sou de Paulo. E outros diziam, não, eu sou daquele que foi discípulo desde o início, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. E só se curvavam a Pedro. E os que afirmavam pertencer a Jesus, implicitamente, estavam dizendo, não quero pastor, não quero presbítero, não quero diácono, não aceito a liderança de ninguém. Parece os mais santos, mas na verdade são soberbos, desobedientes e rebeldes. Prezado ouvinte, você conhece alguém desse tipo? Que se isola, que não aceita a orientação, que acha que é melhor crente fora da igreja do que dentro da igreja? Está igualzinho a Coré no seu orgulho. Segundo, o inconformismo de Corá. Corá era do tipo de obreiro que jamais se conformou com o cargo que lhe confiara o Senhor. Não lhe bastava o sacerdócio, ele era sacerdote, mas ele queria o lugar de Arão, o sumo sacerdote. E mais, também queria o posto de Moisés. E, infelizmente, não são poucos os obreiros que vêm imitando a Corá. Ser diáconos, não se preocupam em servir. E até quando são chamados para o diaconato, eles se recusam dizendo, não, eu não quero ser diácono. Ele já está almejando um posto, uma hierarquia maior, só aguardando a oportunidade e às vezes forjando meios para alcançar não o diaconato, mas o presbiterato. Como presbítero, não se conforma com o tempo e já quer ocupar a cadeira do pastor. Um dia eu recebi a visita de um obreiro
que foi trazer um recado, e ele então sentou-se do meu lado no púlpito para dar o recado, e na saída ele disse: pastor, quando é que eu vou assentar neste púlpito? Era um diácono, já estava pretendendo sentar no púlpito como pastor, mas não suportou o tempo e caiu fora. Então são pessoas que buscam uma glória que definitivamente de nada lhes aproveita. Corá, ele se mostrava inconformado. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhes? A pergunta que ele levantou, aí está uma pessoa que, embora recebesse honras, deferências, não estava disposto a se contentar. Ele queria mais, queria um ministério maior. A desobediência deste homem, além de orgulhoso, inconformado, Corá e os seus eram desobedientes. Quando Moisés convocou a Datã e a Abirão para uma reunião de prestação de contas, o que eles responderam? Abertamente disseram: não subiremos. Como é difícil lidar com o desobediente. Ele não obedece a ninguém. Prestar contas, nem pensar. O obreiro que tem o hábito de prestar contas à sua liderança, ao pastor da igreja, ao ministério, à sua igreja, à sua família, jamais cairá em certas contradições e pecados. E por fim, a contradição de Corá ou a sua controvérsia. A palavra contradição também significa controvérsia. É do grego antilogia. E a controvérsia de Corá significa que Corá vivia para criar controvérsias entre o povo de Deus. E as suas controvérsias acabaram por criar toda uma congregação de rebeldes. Quantos formavam essa congregação? 250 pessoas ele conseguiu ajuntar em torno dele. Como que agora nós vamos formar uma igreja. E agora nós vamos ser grandes aqui porque temos esse número avultado de pessoas que estão conosco. E você leu ou ouviu a leitura que fizemos, que aconteceu algo fenomenal. A terra se abriu, a sua boca, e todos eles foram tragados com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a esse líder rebelde. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. A soberba precede o juízo, e o coração altivo precede a queda. Tenhamos cuidado, sirvamos ao Senhor desinteressadamente, e saibamos que no tempo certo Deus vai abrir a porta para ocuparmos qualquer posição que Ele vir que nós temos condições de poder executá-la. Não seja uma pessoa rebelde, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E porfiar, que é exatamente criar controvérsias,
É como o pecado de idolatria. São dois pecados que, apontados em Apocalipse 21, versículo 8, declaram que os que cometem tais coisas e não se arrependem vão ficar do lado de fora do céu. Não vão entrar no céu, embora demonstre muita religiosidade. Mas estão fora, são rebeldes. É o que diz 1 Samuel 15, versículo 23. Que não aconteça isso.